Oi, gente, tudo bem? O trabalho de agência de turismo do professor Marcelo Vilela, o grupo sou eu, na verdade é uma dupla, sou eu, Karina e a Mariana. E antes de tudo, nós pedimos desculpa caso venha aparecer no áudio algum ruído que não seja pertinente ao trabalho, como miado de gato, barulho de carro, alguém gritando: Karina, eu não mandei você lavar a louça, porque isso pode vir a acontecer e o trabalho pode ficar um pouco mais amador do que vocês estejam esperando. Mas espero que vocês gostem e é isso, tudo bem? Bom, então a empresa que a gente visitou é uma empresa chamada Uzitur, localizada no bairro da Liberdade. É uma empresa pequena, tanto em número de funcionários, que no total são 5, quanto de espaço mesmo da agência. E a gente escolheu essa empresa, a gente chegou até essa empresa porque era um contato que, na verdade, o meu pai tinha. Os donos da empresa são amigos dos meus pais. E aí, pensando numa facilidade de entrar em contato, de ter esse approach como empresa, ele fez essa ponte com eles e aí a gente mandou mensagem, explicou o contexto do trabalho e eles toparam receber a gente e conceder a entrevista. Bom, a visita técnica aconteceu dia 5 de junho de 2018. Nós duas fomos recebidas pelo Sr. Kelson Ishi e pela Sra. Marli Ishi na sede da empresa. Os dois são casados e são os donos da agência. No dia, a Marli tinha uma demanda que necessitava urgência para ser entregue para um cliente e por esse motivo, a maior parte da entrevista aconteceu com o Sr. Kelson Ishi, que é o presidente. A razão social é Uzitur Viagens e Tour Limitada e o nome comercial fantasia é Uzitur, com Y. O Sr. Kelson contou pra gente que o único motivo de ter um Y aí no nome da agência é porque o pai, quando fundou e estava escolhendo o nome pra agência, achou que se colocasse Uzi com E, porque o significado literal de Uzitur é Uziturismo, né? E ele achou que se colocasse Uzi com E ia ficar uma coisa muito simplória. Então ele decidiu colocar um Y para dar um up, porque na visão dele isso ia chamar mais a atenção das pessoas. Não tem nenhum link com a língua inglesa, como muita gente pensa. A empresa, até os dias de hoje, funciona no apartamento e no edifício onde o Sr. Kelson passou a maior parte da infância e da juventude. Antes deles abrirem a agência de turismo, eles tentaram trabalhar no ramo de advocacia. Eles abriram um escritório de advocacia, mas não deu certo. Então eles fecharam e abriram a Uzitur em meados dos anos 80. E no início, o foco da agência era apenas de levar descendentes de japoneses ali da região da Liberdade para o Japão, que tinham interesse em melhores condições de vida e em oportunidades de trabalho, porque quem tem aí entre a fase dos 30 a 28 anos e é do subúrbio, sabe que tinha um negócio de fulano foi trabalhar no Japão, fulano tá ganhando muito dinheiro no Japão, porque tinha no começo dos anos 90 tinha muito isso de dos descendentes japoneses saírem do Brasil e irem trabalhar no Japão, né, que são os chamados Dekasegi. Só que o mercado foi mudando, veio a crise no Japão e a Uzitur teve que ir se moldando, se adaptando as novas demandas do mercado, né? E isso fez com que eles se abrissem e começassem a ter destinos para outros lugares e começar a se especializar em outro tipo de público, não só pessoas que queriam estudar e trabalhar no Japão. Tanto que outras agências que foram criadas na mesma época que a Uzitur, mas que não se abriram a essas novas possibilidades, a essas novas demandas de mercado, hoje já não existem mais. O Sr. Kelson colocou que esse foi um ponto determinante e crucial para a Uzitur ainda existir e permanecer no mercado. Conseguir ir acompanhando as mudanças e se abrir a outros determinados tipos de público.
Quando questionado sobre missão e visão, o Sr. Carlson disse que o Zitur não tem nada específico formulado, mas que eles trabalham com a premissa de excelência e bom atendimento ao cliente, né? Numa relação interpessoal de criar um vínculo realmente com o cliente. Nessa coisa de olhar no olho, servir um café, né? E que na visão dele isso faz toda a diferença na hora dele conseguir fidelizar um cliente. Tanto que ele coloca a Marli, que é a pessoa responsável na agência por essa parte de vendas, como uma pessoa que entende e segue isso fielmente, porque ela tem um tato com clientes considerados por outras agências completamente difíceis e complexos, que faz toda a diferença. O cliente manda: Marli, você pode mudar isso no pacote? Ela vai e muda. Aí o cliente pede: não, isso aqui agora não tá legal pra mim. Você pode tentar ver se você consegue alguma coisa igual o que eu quero, o mais próximo possível? A Marli vai e muda. E que isso faz com que eles fidelizem esses clientes que outras agências desistiriam no meio do caminho, por esse tato em lidar com as pessoas. Os registros e filiações que a agência possui são o Cadastur, que é obrigatório, o IATA, que é um plano, eles têm um plano básico. O Sr. Kelson não quis entrar em detalhes o que seria esse plano básico, mas dos planos que eles têm do IATA é o básico e da ABAV. Ele informou que também eles participam de feiras da Embratur, mas não como expositores, e eles vão em outras feiras do ramo específicas, só que sempre não mais que 4. Às vezes 4, às vezes menos, nunca mais que isso. Eles possuem contratos com vários fornecedores, alguns bastante conhecidos. Todos eles, tanto os contratos quanto os nomes dos fornecedores, estão disponíveis nos sites da Zitur para quem quiser conferir. Eu vou citar só algum deles, tá? Só vou citar os que são fáceis de pronunciar, porque se for pagar mico, a gente paga com memes, né? E não com pronúncia zoada em inglês. Dentre os fornecedores, nós temos o Booking.com, Costa Cruzeiro, a Gastur, o Descubra o Mundo, o Movida Locação de Veículo, RCA Turismo, entre vários outros. Bom, então como a gente já tinha comentado, a empresa fica localizada no bairro da Liberdade, mais precisamente na Rua da Glória, número 332. E fica num prédio, se eu não me engano, é no 11º andar, alguma coisa assim. Então quem passa na rua não vê a empresa, não vê anúncios, enfim, não vê o nome e tal. Ela fica próxima do metrô, acho que uns 5 minutos de caminhada, e ela fica numa parte do bairro que tem tanto restaurantes, comércios, lojas, outras agências também de turismo, como casas, prédios, condomínios, enfim. Então é um local diversificado nesse sentido. E como a Karina comentou, a maior parte do público no começo era de pessoas, de japoneses que queriam ir para o Japão. Então a gente vai falar um pouquinho mais para frente que eles têm um departamento que cuida só de visto japonês, mas a maioria dos atendimentos é feito pela internet. Então não necessariamente a maioria dos consumidores é do bairro da Liberdade. O entrevistado, que é o presidente da empresa, comentou que talvez no setor de visto japonês e chinês sejam pessoas que moram no bairro, mas em geral para as viagens não, tanto que eles têm muitos clientes fixos, empresas, igrejas, e que não estão necessariamente localizadas no bairro da Liberdade. Bom, sobre a estrutura organizacional da empresa, eles também não possuem um organograma pré-estabelecido. O organograma que vocês verão um pouco mais à frente, nós montamos de acordo com as informações que foram fornecidas pelo Sr. Ishii ali na hora da entrevista.
Ele se coloca como presidente da empresa, mas ele deixa bem claro nas entrelinhas que a Marli Ishi tem a mesma autonomia que ele dentro da Uzitur, mas como ela tem esse tino melhor para vendas e gosta muito de lidar com o público, ela fica mais focada nessa parte comercial. E isso também já vem desde quando o pai do Sr. Kelson era vivo, porque a Marli é mais antiga que o Sr. Kelson dentro da empresa. Ela já trabalhava com o pai dele, ele só veio assumir a agência logo que o pai faleceu, há mais ou menos 3 anos. Então a Marli tem muito isso de vendas e atendimento ao cliente desde a época do pai, então ela meio que continuou. E como alguém precisa ter o título de presidente, digamos assim, ele ficou com essa responsabilidade, mas que ela é tão chefe quanto ele dentro ali da agência de turismo. Seguindo as informações que ele passou pra gente, nós montamos o organograma da seguinte maneira. Ele como presidente, que também é responsável pela montagem de pacotes e pelo financeiro. A senhora Aishi como maior responsável do setor de vendas, mas também monta pacotes e ela tem um atendimento direto com o cliente. Aí na parte operacional, nós temos uma assistente direta do senhor Ishi no financeiro, que fica responsável por contas a receber e pagar. Uma assistente da senhora Ishi direta dela, né, que é responsável principalmente por vendas de pacotes de viagens e também de intercâmbio, que é um dos fortes da Luzitur. E fora isso, a gente tem uma funcionária que é responsável unicamente pela emissão de visto dos clientes, principalmente de clientes que estão de viagem marcada para o Japão. Bom, como políticas de recursos humanos, eles usam como forma de recrutamento indicações de conhecidos, abertura de vagas em sites específicos como o Nube e o Vagas.com. A seleção é feita por eles mesmos, né, pelos donos da empresa, e os novos contratados não recebem nenhum tipo de treinamento. Ficou implícito de que esse treinamento, digamos assim, né, entre aspas, o funcionário vai agariando no decorrer das funções administrativas, de uma forma mais empírica. E eles não nos forneceram nada em relação a salário e benefícios. Bom, então agora a gente vai para o diagnóstico operacional. O horário de funcionamento e a rotina de funcionamento da empresa é de segunda a sexta-feira durante o horário comercial, então das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde, mas eles prestam atendimento e suporte aos viajantes em qualquer horário, de final de semana, de madrugada. Eles contaram várias histórias pra gente de pessoas com problema para embarcar, de excursões com problema com passaporte, de esquecer passaporte, de não conseguir embarcar com a mala e eles terem que dar um jeito daqui, de, enfim, enviar cópia de passaporte, de estar sempre disponível para as pessoas, né, com essa ideia que eles têm de oferecer um atendimento personalizado e muito bom para os clientes. Então a rotina, ela enfim, não é fixa, né? Ela tem que se adaptar às necessidades dos clientes. A gente vai dar uma olhada um pouquinho mais para frente nas instalações, que a gente tirou algumas fotos da empresa e vocês vão poder ter uma ideia um pouquinho melhor. De recursos materiais e tecnológicos que a gente pôde observar da empresa são computadores, assim, em geral, os recursos tecnológicos que eles têm e que atendem as necessidades que eles têm para falar com os clientes, para vender os pacotes e, enfim, é isso. E de recursos materiais, eles não têm nenhum portfólio, nada que seja próprio da Uzitur, mas eles têm muito material e catálogo das agências que eles revendem, então CVC, cruzeiros, enfim, várias outras coisas. E sobre a manutenção preventiva e corretiva, eles fazem a manutenção dos equipamentos de acordo com a necessidade que é constatada pelo uso dos próprios funcionários ou dos donos. Então, basicamente, quebrou, deu algum problema, vamos consertar, vamos arrumar.
E agora, enfim, a gente vai dar uma olhadinha nas fotos que a gente tirou da empresa. Gente, dia 5 tava tão frio. Aí a gente já tava há uns 40 minutos conversando com o Sr. Kelson. Aí vem a senhora Marli, assim, com esse chazinho e esse biscoitinho. Não sei se dá pra ver, mas tem um biscoitinho do lado. Nossa, foi a melhor coisa da nossa tarde, assim. Foi ver Deus. Bom, como caracterização da demanda, não nos foi fornecido nenhum dado número referente à quantidade de clientes atendidos ou de pacotes vendidos pela agência durante o ano. Apenas nos foi informado de que eles têm alguns clientes fixos, como, por exemplo, algumas escolas brasileiras de ensino fundamental e médio, que fecham pacotes para uma turma inteira e buscam pequenas viagens de intercâmbio, principalmente para a Europa e para o Japão, além de algumas igrejas com viés filosófico oriental, como por exemplo a Seishanoye, que aí quando buscam os pacotes principalmente turismo religioso para a Ásia. E além disso, eles também trabalham com outras empresas de porte menor e trabalham com pacotes de cunho de viagens de negócio, viagens de lazer, viagens acadêmicas. E eles comentaram que a empresa sofre muito nas vendas com a sazonalidade, mas que o trabalho tem o ano inteiro porque eles prestam um suporte para o viajante durante a compra, durante a viagem e no pós-viagem. Então isso faz com que eles tenham uma demanda de trabalho durante o ano todo, mas as vendas sofrem bastante com a sazonalidade. Bom, a gente já frisou bastante essa informação, mas é uma empresa pequena, né? Como a gente já disse, com poucos funcionários. Então, não tem um departamento de marketing, não tem uma pessoa responsável pelo marketing ou pela estratégia de comunicação e vendas da empresa e eles não contratam alguém para fazer esse serviço. Isso está tanto relacionado a esse conservadorismo que eles têm em vender para as pessoas na internet, ou seja, não sei para quem eu estou vendendo. O entrevistado até citou um exemplo de se eu vendo um pacote, deu algum problema no cartão de crédito, era roubado, a pessoa não pode pagar, enfim, a empresa que tem que arcar com essas consequências, com esses danos, com essa perda, então a gente não sabe para quem a gente está vendendo. Então tudo isso reflete na falta desse departamento ou de uma estratégia de comunicação, marketing e vendas. Mas vamos lá, seguindo os slides, eles não têm um portfólio de produtos e serviços impresso ou na empresa. A gente pode encontrar algumas informações no site deles, mas é só e também nem é muita coisa. Sobre o processo de elaboração de produtos e ou seleção de fornecedores, eles montam os pacotes de acordo com a demanda do cliente e vendem também pacotes de agências, enfim, coisas já fechadas. Na venda direta para o cliente, como é que funciona? Eles geralmente recebem uma demanda por e-mail, por telefone, a pessoa vai até lá talvez, mas isso é bem raro, descrevendo a viagem que ela vai fazer. Então, tenho X para gastar, vou ficar 3 dias em tal lugar, quero fazer isso, aquilo outro, passa as informações. A partir disso, eles montam um pacote e devolvem para o cliente, mandam de novo para o cliente. O cliente olha, observa, fala, quero mudar isso, quero mudar aquilo, isso não pode ser mais barato. E aí fica essa troca de e-mail ou por telefone até eles fecharem negócio, até o cliente, enfim, tá satisfeito com o pacote e aí eles efetuarem a venda. Já os fornecedores, são fornecedores que eles já trabalham há muito tempo, que conhecem
o serviço, que, enfim, são empresas de credibilidade, fornecedores de credibilidade, e eles já, enfim, trabalham com essas pessoas faz um tempo. No método de determinação de preços, quando eles revendem pacotes já fechados, eles, enfim, colocam um X em cima, né, do preço, e assim eles obtêm o lucro. Mas quando eles fazem essa negociação de montar o pacote para o cliente, que pelo que a gente pode perceber pela conversa é o que eles mais fazem em termos de venda, eles buscam negociar o preço com o cliente. Então a gente sentiu até meio que uma camaradagem nesse sentido de, ele até, o presidente até falou que a gente não quer lucrar pra caramba, colocar uma porcentagem X, enfim, colocar o preço lá em cima. Primeiro porque os clientes deles não são esses clientes que acho que tem toda essa grana para pagar no pacote. Segundo, porque são muitas vezes pessoas ou conhecidas, ou empresas de conhecidos, ou alguém que conhece alguém que indicou. Então tem esse ambiente, acho que meio de, sei lá, amizade, se a gente pode colocar dessa forma, embora seja uma relação comercial. Então eles prezam pelo um bom preço, né? Então é tudo negociável nesse sentido. Já na descrição e análise das políticas de vendas e da estratégia de comunicação, é essa problemática que eu já falei para vocês. Então, basicamente, eles têm site, né, tem na internet, mas eles não pretendem ampliar isso, não pretendem se abrir, talvez, para esse mercado de internet. O que funciona para eles é o boca a boca. Então, eles prezam pela qualidade do serviço e os clientes vão chegando, vão aparecendo, e muitos clientes voltam e ficam e compram vários pacotes com eles e fecham o negócio durante um ano com eles, como as escolas, né, que fazem intercâmbio. Então todas as férias tem um grupo de alunos que vai com a escola, ou outras empresas, ou outras religiões orientais que sempre fecham negócio com eles, e é assim que eles se mantêm com essa qualidade de serviço personalizado para as pessoas. Tanto que, assim, o atendimento deles é realmente para você se sentir em casa. O chazinho, né, que eles deram pra gente foi uma coisa super agradável. Enfim, é realmente um atendimento muito bom para quem vai lá presencialmente. E para quem não vai lá, eles fazem esse controle de qualidade dos produtos e serviços pelo telefone ou por e-mail, mas também por telefone. Então eles ligam para o cliente, para a pessoa, muitas vezes eles conhecem, né? Ou é uma pessoa que já compra faz tempo e eles já têm uma certa, sei lá, como eu posso colocar isso, uma certa intimidade, talvez, né? Então liga para a pessoa e pergunta como é que foi a viagem, o que ela achou, o que ela fez, se ela curtiu, o que ela melhoraria, como é que foi o serviço, como é que estava o clima, o tempo, o que ela fez, se ela se divertiu, enfim. E é nisso eles sempre têm o feedback em relação à viagem, aos fornecedores que eles incluíram no pacote, ou, enfim, como é que a pessoa se sentiu, se ela gostou realmente do serviço que eles prestaram, tanto para eles poderem melhorar eventualmente nas futuras vendas e pacotes, mas para eles também darem essa atenção para as pessoas e criar esse vínculo, que é o que faz com que os clientes, acho que voltem, né, na empresa, porque eles realmente não têm esse departamento, eles não ganharam a internet, eles não vendem muitas coisas pela internet. Então, acho que é até uma coisa interessante, né, da gente estudar isso, né, como um caso de, poxa, por que dá certo então se ele faz exatamente o contrário de tudo que a gente estuda, né? Indo na mesma direção da reflexão de se, bom, a gente pode fazer tudo pela internet e comprar pela internet, por que a gente vai ter, por que a gente vai na agência, né? Então tem todo esse atendimento que eles prestam, tem todo o suporte que eles prestam durante a viagem, todas as informações. Então eles fazem aquele pacotinho de viagem, colocam o passaporte, dão dicas de viagem. Então todo esse atendimento personalizado faz com que eles se mantenham e existam até hoje, mesmo não tendo um departamento e uma estratégia de marketing. Enquanto análise da concorrência direta e indireta, diretamente a gente pode citar uma CVC que tem na calçada do edifício
da Usitur, que a entrada é para a rua. Então, assim, em termos de visibilidade, não tem nem comparação, porque fora a entrada da CVCC diretamente para a rua, tem os banners enormes na frente, né? Uns toldos assim. Você vê a CVC do outro lado da rua. Então tem um acesso muito maior de quem está passando visualmente, enquanto a Usitur fica num prédio que foi transformado num prédio comercial, mas era um prédio residencial. Foi construído com esse intuito e se transformou com o passar dos anos num prédio comercial, com uma entradinha simples, tanto que eu e a Mari só achou ele depois de passar 2 vezes na rua, que a gente não encontrou nenhum número. Então, a gente cita como concorrência direta essa CVC que tem na mesma calçada, e como concorrência indireta todas as outras agências que têm o público parecido no bairro da Liberdade, fora a concorrência online, que é muito forte, né? E é com algo que interfere direto não só na vida da Usitur, como de qualquer outra agência nos dias atuais, né? E em comparação de forças e fraquezas da empresa, nós colocamos aqui como fraqueza algo que ficou gritante, assim, durante toda a conversa que nós tivemos com o Sr. Kelson, que é esse conservadorismo da Usitur em relação à internet. Esse medo de, como a Mari já citou anteriormente, de fraudes, por eles serem uma empresa pequena, se eles levarem um golpe, é muito mais difícil deles lidarem com essa perca de dinheiro. Então, por isso, eles preferem o tratamento tete a tete, né? Essa coisa de confiar no fio da barba, né? Uma coisa bem antiga. Fora que, devido ao inventário da família, né, por causa da morte do Sr. Ishii, eles não podem e não conseguem investir um valor adequado na infraestrutura da empresa e na melhoria dos equipamentos. E como o inventário demora, isso deixa eles meio que amarrados, né? E como ponto forte, né, como força da empresa, a gente destaca aqui essa coisa da relação interpessoal, né, dessa proximidade com o cliente e deles fidelizarem o cliente não só pelo pacote, pelo serviço oferecido, mas com a proximidade realmente, que ele coloca tanto que nas quase 3 horas que nós ficamos lá conversando com eles, ele sempre destaca esse ponto de que ele fideliza os clientes por esse bom atendimento, por essa relação de tratar as pessoas não como números, mas sim como alguém que tem desejos e necessidades a serem atendidos, e eu vou levar em consideração a sua diferença, o seu modo de ser, para fechar um pacote exclusivo para você, não aquela coisa mecanizada e robótica das empresas maiores. Então a gente coloca isso como talvez o maior ponto positivo da Usitur. Bom, então, finalmente, para concluir esse trabalho, eu acho que foi muito interessante para a gente visitar uma agência, e uma agência pequena, porque com o roteiro a gente conseguiu comparar tudo isso que a gente vê em sala de aula, fazer a conexão com várias outras matérias que a gente teve, como administração de empresas, marketing que a gente está tendo agora, e ver como isso se aplica no mundo real, no dia a dia das empresas e do mercado de trabalho. Então, esse roteiro ajudou bastante a desenvolver um olhar crítico e ver como as coisas funcionam na realidade. E no nosso caso em particular, numa empresa pequena, foi acho que interessante também ver que nem todas as empresas são tão bem estruturadas, talvez, digamos assim, em termos organizacional, com todos esses departamentos, com, enfim, todas essas coisas, com treinamento de funcionários, com RH, enfim, outras empresas têm essas particularidades, não seguem tanto esse modelo estrutural de organizações no século XXI, mas mesmo assim funcionam, mesmo assim dão certo. E eu acho que foi interessante a gente poder observar isso
de uma forma prática. E, bom, eu acho que é isso.